né, por estar aqui conosco. E agora a palavra é para o senhor. Certo. Boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus. É um prazer estar aqui com vocês. Eu quero já, de antemão, agradecer pelo convite que me foi feito e eu quero poder ser útil a vocês nesta noite. Eu quero saudar a todos, né? Eu estou falando aqui com o Lucas e com o Marcos Paulo, que eu estou vendo ali também. Os outros estão com a com o vídeo fechado, não sei quem são exatamente, eu só sei que eu estou vendo um nome ali parece-me que é conhecido, né, que é familiar, Débora Viana. Eu espero que seja ela, né, a minha ovelhinha aqui. Mas Sou eu, boa é noite. você, né? Então tá bom. Deus abençoe. Os outros eu não conheço, acredito que, né, eu devo me apresentar, sou pastor da Igreja Evangélica Congregacional de Vila Paraíso, né? Para quem não me conhece, eu sou pastor ali, vai fazer 5 anos no mês que vem, e atualmente também sou um dos conselheiros do Departamento de Educação Teológica da nossa denominação e pela graça de Deus, desde julho de 2021, sou o diretor do departamento. Pois bem, eu recebi o desafio de falar sobre discipulado, né? E não me deram, pelo menos que eu me lembre, um tema transversal, um tema menor de discipulado. Tá? Então, eu já quero dizer, em primeira mão, que eu não vou conseguir falar tudo discipulado, né? É impossível falarmos tudo sobre discipulado numa live, né? Então, assim, já estou dizendo que eu vou deixar vocês frustrados, que eu não vou conseguir falar tudo sobre discipulado. É claro, brincadeiras à parte, eu sei que vocês não esperavam que eu falasse tudo discipulado, então eu precisei fazer um recorte, né? Então, o que eu vou falar é um fragmento daquilo que de fato é discipulado, e graças a Deus serão 3 conversas, né? Uma ontem, uma hoje e uma amanhã, se eu não me falha a memória, e aí vocês vão poder ter contato com definição e tudo mais, né? Eu não tive a oportunidade de assistir a de ontem, não sei nem se já está disponibilizado, mas eu precisei fazer um recorte. Eu queria então falar com vocês sobre uma temática que eu aprendi há pouco tempo atrás e que eu acho que é muito bom a gente compartilhar o que a gente aprende, né? Como o próprio apóstolo Paulo fazia, né? O que eu recebi do Senhor, isso também vos entreguei, né? Então, a gente precisa aprender e compartilhar, receber e repartir. E eu queria repartir com vocês algo que eu julgo ser muito importante, que é uma abordagem chamada as 4 cadeiras do discipulado. As 4 cadeiras do discipulado. Não sei se vocês já aprenderam alguma coisa sobre isso algum dia. Se aprenderam, vamos reforçar o aprendizado. Se não aprenderam, vamos aprender hoje juntos, né? As 4 cadeiras do discipulado. Para discipular, o nosso objetivo é desenvolver um movimento de discípulos que fazem discípulos, né? Discípulos que geram discípulos. Eu vou apresentar aqui o slide, né, para vocês, na expectativa de que fique bem aí apresentável. Estão conseguindo ver? Beleza? Ótimo. Vamos lá, então. Como se tornar um discípulo que faz discípulos? Como eu me torno um discípulo que faz discípulos? O texto de Mateus 28, 18 a 20, que é o texto clássico de discipulado, diz assim: Então, Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei.
e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Como se tornar um discípulo que faz discípulo? Na verdade, o que é um discípulo? Um discípulo é aquele que pessoalmente conhece a Deus, segue Jesus, vai atrás de Jesus apaixonadamente, e tendo como modelo o caráter e as prioridades de Cristo em todos os aspectos da sua vida, ele imita Jesus. Eu vou repetir. Um discípulo é aquele que pessoalmente conhece a Deus e corre, vai atrás de Jesus apaixonadamente, tendo como modelo o caráter e as prioridades de Cristo em todos os aspectos da sua vida para imitá-lo. Um discípulo é aquele que é como Jesus. A gente pode, inclusive, dizer que discípulo e cristão são as mesmas coisas, né? O cristão é aquele que eu sou em Cristo. O discípulo tem a ver com seguir a Cristo. Quando eu falo de ser discípulo, eu estou falando que eu tenho a Jesus como meu modelo. Jesus é o meu modelo. Entender como posso caminhar como Jesus caminhou em cada dia da minha vida. Outra coisa também é ter a mesma missão que Jesus. É descobrir qual é o propósito do Pai para cada aspecto da minha vida, assim como Jesus fez também. Ser um discípulo tem a ver também com o motivo, a motivação. É abraçar o porquê de Jesus, fazer a vontade do Pai, inclusive quando foi difícil. E imitá-lo também nessa questão. Também, ser discípulo tem a ver com o método, como Jesus fez. Fazer discípulos seguindo o mesmo caminho que Jesus percorreu com seus discípulos. Eu vou desdobrar um pouquinho melhor isso daqui. Primeira coisa é ter Jesus como modelo. É o Ctrl+C, Ctrl+V. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Vamos considerar um pouquinho essa questão aqui, irmãos. O que você pensa que significa andar como ele andou? Você pensa que é possível andar como ele andou? Lucas 6,40 vai dizer que o discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como o seu mestre. O discípulo, ele é um aprendiz, ele é um estudante, ele é um seguidor. Como Jesus, nós devemos depender do poder do Espírito Santo, da palavra de Deus e da oração. Os evangelhos estão recheados de exemplos, dizendo que Jesus foi aquele que dependeu. Ele disse, o Espírito do Senhor está sobre mim. Nós devemos depender do Espírito de Deus. A palavra de Deus estava sempre na boca de Jesus. Lembremos da tentação de Jesus ali no deserto. A palavra estava ali no seu coração, na sua mente e na sua boca. E ele também era alguém que orava. A gente precisa, como Jesus, depender do Espírito, da palavra e da oração. Quando caminhamos como Jesus caminhou, é totalmente possível fazer o que ele fez. Outra coisa legal que a gente precisa considerar é a missão. Mateus 28,19, que a gente leu, diz: vão e façam discípulos de todas as nações. Vamos considerar essa questão aqui. Por que Jesus veio a esta terra? Qual foi a sua missão? A missão de Jesus, de acordo com João 4,34, ele mesmo dizendo, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. O que Jesus veio fazer? João 3,16 diz que ele veio buscar o perdido, porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Lucas 19:10 vai dizer que Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. O Filho do Homem veio fazer isso. Esta foi a vontade do Pai, buscar o perdido. E também a gente pode dizer que a obra do Pai é fazer e multiplicar discípulos. Porque
A pergunta correta, primeira a fazer, não é necessariamente o que é discipulado, mas por que eu devo fazer discipulado? Eu devo fazer discipulado porque Deus quis que os discípulos fossem multiplicados. João 17,4 diz: eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E Colossenses 1,6 diz que chegou até vocês, por todo o mundo, este evangelho, e vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que o ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Esta é a obra do Pai, o discipulado. O plano eterno de Deus de resgate de pessoas que estão nas trevas para a maravilhosa luz do seu Filho Jesus. Então, a nossa missão é, a cada dia, sermos discípulos que fazem discípulos de Jesus. E a gente precisa ter a mesma motivação que teve no coração de Jesus. O mesmo motivo. Respondeu Jesus: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. De todos os possíveis motivos que podemos ter, o amor é o maior de todos. O primeiro amor, irmãos, não é aquele amor neófito, aquele amor inocente, aquele amor que não sabe, aquele amor meio que inicial. O primeiro amor é o amor de Cristo, que motiva e constrange os nossos corações. O que foi que motivou Jesus à missão? Foi o amor. Hebreus 12:2 diz: pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz. Suportou como? Suportou por amor. Ele amou. O amor a Deus e o amor aos outros motivou o coração de Cristo e deve também motivar os nossos corações. João 13:34 e 35 diz assim: um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros, como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. O que nos motiva? Qual é o motivo do nosso coração? Veja o que está escrito em 1 de João, capítulo 3, versículo 1. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. No capítulo 4, versículo 16 da mesma epístola, está escrito assim: assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Ainda na mesma epístola, no mesmo capítulo 4, versículo 19, diz assim: nós amamos porque ele nos amou primeiro. É o amor que nos constrange, é o primeiro amor, o amor que vem primeiro e que nos leva a amar as pessoas e nos leva a amar a Deus e aquilo que Deus ama. Então, considere isso. Quais são algumas maneiras práticas que você pode demonstrar o amor por Deus, o amor pelo próximo? Eu tenho certeza que o discipulado está na primeira lista da prática deste amor. Se você ama a Deus, você vai discipular. Se você ama o próximo, você também vai discipular. Vai compartilhar aquilo que você tem recebido. A gente tem agora, meus queridos, aquilo que é o método, em quarto lugar. Diz a palavra de Deus em Mateus 4,19. Disse Jesus: sigam-me, e eu vos farei pescadores de homens, pescadores de vidas. Jesus convidou seus discípulos para uma experiência junto a ele até o cumprimento da missão do Pai. O método de Jesus é o método relacional, é o método missional, é o método intencional. Jesus é relacional, Jesus é missional, Jesus é intencional. E nós precisamos também ser relacionais, missionais, intencionais. Jesus passou tempo com as pessoas, Jesus passou tempo com os discípulos, ele os chamou de amigos, inclusive. Considere isso. Considere que Jesus é aquele que é relacional. Jesus é missional. Jesus enviou os seus discípulos a fazerem o trabalho do Pai, o mesmo trabalho que ele fez. Há muitos textos que comprovam isso.
E Jesus também é intencional. Jesus deu 4 desafios e 4 cadeiras do processo de discipulado. E é exatamente isso que eu quero conversar com vocês. As 4 cadeiras que Jesus desafiou os seus discípulos a sentarem. As cadeiras do processo de discipulado que Jesus apresentou aos discípulos. E nós, como discípulos de Jesus, precisamos sentar nessas cadeiras, precisamos também aceitar o desafio desse processo do discipulado nas nossas vidas. Se nós um dia encontramos com Jesus, se somos servos dele, somos discípulos dele, nós precisamos sentar nessas cadeiras. Que cadeiras são essas, Pastor Felipe? Eu vou apresentar para vocês. Essas cadeiras são: venha e veja. É a primeira cadeira. É a cadeira venha e veja. Eu queria compartilhar com vocês cada uma dessas cadeiras agora. Venha e veja é a primeira cadeira. Você precisa sentar, eu preciso sentar nessa cadeira discipuladora, nessa cadeira de compromisso discipulador. A experiência de fazer discípulos começa com aqueles que estão espiritualmente perdidos. Eles estão na cadeira 1. Jesus veio buscar e salvar aqueles que se haviam perdido. Nós precisamos ser aqueles que buscam, que vão atrás dos perdidos. O convite da cadeira 1 é: venha e veja quem é Jesus. Venha e veja quem Jesus Cristo é. Então, Jesus nos envia como pescadores de homens. Nós somos aqueles que fomos enviados por Jesus para buscar as pessoas. Venham, venham, vejam quem Jesus é. Foi assim que muitos discípulos fizeram. João 1,39 diz, respondeu ele, venham e verão. João 1,46 diz, perguntou Natanael, Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse Filipe a Natanael, venha, veja, venha e veja. Venham ver o homem que me disse tudo o que tenho feito. Será ele o Cristo? Disse a mulher samaritana aos seus patrícios samaritanos na cidade de Sicar. A gente precisa estar à disposição para salvar os perdidos, para pescar homens. As respostas para a cadeira 1 são crer em Cristo e receber a vida eterna. Contudo, aos que o receberam, aos que creram, em seu nome deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Porque Deus veio ao mundo para isso. Deus se encarnou para isto. Deus se tornou servo, homem servo para isto, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós precisamos compartilhar a mensagem do Evangelho a todas as pessoas. Nós precisamos ser testemunhas. Fomos enviados para testemunhar do Evangelho, para testemunhar da graça de Deus, para falar do amor de Jesus Cristo às pessoas. Nós fomos enviados para ser embaixadores de Deus. Nós somos embaixadores de Cristo. Nós temos o privilégio dado por Deus de pescar homens, de fazer parte desse projeto, desse plano de resgate, de testemunhar do Evangelho, de ser um embaixador do Rei, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então eu pergunto a você que está me ouvindo, quem são as pessoas espiritualmente perdidas que cruzam naturalmente pelo seu caminho diariamente? Pense, você tem compartilhado do amor de Jesus Cristo com essas pessoas? Você tem pescado homens para Deus? Você tem sido um embaixador do Evangelho? Diga para mim, reflita, pense. A segunda cadeira é a cadeira do siga-me. Se a primeira cadeira tem a ver com venham a mim, a segunda cadeira é siga-me. O siga-me, gente, tem a ver com a experiência de fazer discípulos que continua com aqueles que agora são cristãos. Eles estão na cadeira 2. Jesus os convida a segui-lo para que cresçam e mais se pareçam a ele. Se pareçam com ele. Ou seja, nós somos aqueles que saíram da descrença para a crença.
Éramos perdidos, fomos achados, e agora estamos sentados na cadeira 2, a cadeira de seguirmos a Jesus. Aqui a gente está falando dos cristãos comprometidos a seguir, não só da multidão, não só daqueles que estão com uma massa cinzenta, mas aqueles que se assentam na cadeira dos seguidores, dos discípulos, da cadeira do seguir, né? Jesus disse no João capítulo 10, versículo 20, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Mateus 16, 24, então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Lucas 9, 57, diz assim, quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse, eu te seguirei por onde quer que fores. Cristãos de verdade, discípulos de Jesus, crescem, estão em processo de crescimento, estão em processo contínuo de crescimento. E o resultado da cadeira 2 é este, seguir. É que cresçamos para ser como Jesus Cristo é. E discipulado tem a ver com isso, semelhança a Jesus. É um processo de amadurecimento, de crescimento, de aproximação e semelhança de Cristo Jesus. Então, nós precisamos crescer, nos desenvolver. Crescemos ao aprendermos sobre nossa identidade. Crescemos quando aprendemos a caminhar. Crescemos quando aprendemos a falar. Crescemos quando aprendemos a comer. E da mesma forma acontece no discipulado. Crescemos quando aprendemos a limpar. Crescemos quando estamos maduros. Então, nós precisamos deixar, né, aquela área do consumo para nos tornarmos pessoas maduras na fé, que crescem na fé. A pergunta é, em qual dessas áreas básicas do aprendizado você está? Na área básica do aprendizado da identidade, do caminhar, do falar, do comer, do se santificar, do limpar? Você necessita pôr maior enfoque hoje para que isso o ajude a crescer e ser mais semelhante a Jesus? O que de fato você precisa fazer? Qual é o nível que você está? Em que nível da sua caminhada você está de comprometimento? Nível de crescimento? Você pode se considerar uma pessoa madura ou ainda não? Então, Deus quer que nós passemos de fase, descrença para crença, crença para a maturidade e maturidade para a liderança. Olha que interessante. Agora a gente vai para a terceira cadeira. A terceira cadeira é a cadeira do pesque homens. Sejam pescadores de homens. Essa fala da experiência de fazer discípulos que se acelera com aqueles que se tornam trabalhadores. Eles estão na cadeira 3. Jesus recruta, Jesus equipa os trabalhadores para a colheita. Inclusive, esse é o tema que a gente trabalhou no nosso ano aqui na nossa igreja. A nossa festividade foi baseada nesse texto, né? O texto que fala que a gente precisa clamar, rogar para que Deus envie mais trabalhadores, porque a seara é grande, mas são poucos os trabalhadores. Queridos, Deus é aquele que quer que a gente amadureça ao ponto de nos tornarmos líderes, trabalhadores, reprodutores, aqueles que saem da área do consumo, mas partem para a área da liderança. Os trabalhadores devem ser recrutados. O convite é para pescar homens. Esse é o convite da cadeira 3. É porque a colheita é grande e os trabalhadores são poucos que nós precisamos clamar, nós precisamos rogar. Mateus 9, 37 a 38. Então disse Jesus aos seus discípulos, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Lucas 10, 2 diz, e lhes disse, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos, portanto, peça ao Senhor da colheita que mande trabalhadores. Trabalhadores que devem ser recrutados. Trabalhadores que precisam ser vocacionados, chamados. E fomos chamados. Fomos vocacionados. E estamos sendo recrutados pelo Senhor. Como é que eu posso saber se estou preparado para o trabalho no campo da colheita? O que você e eu precisamos
pensar que Jesus viu naqueles a quem ele convidou para serem trabalhadores na grande colheita espiritual? Será que a gente não tem as características que eles tinham? Será que eles eram homens extremamente especiais, extraterrestres, pessoas completamente dotadas de coisas que a gente não tem, que a gente nunca vai ter? Não, eles eram pessoas como nós. A diferença é que um trabalhador é aquele que está disponível. Um trabalhador é aquele que é fiel. Um trabalhador é aquele que é ensinável. O trabalhador é aquele que é sensível. Então, para ser um trabalhador, você precisa estar disponível para ser usado por Deus, você precisa ser fiel em seu compromisso de crescer à semelhança de Cristo, você precisa ser ensinável nas ações e atitudes, e você precisa ser sensível com a visão daqueles que guiam você para essa caminhada. Agora, os trabalhadores também têm que ser equipados. Há também um convite dessa cadeira 3, que é o convite de ser equipado, né? Jesus fará a gente pescador. Ele fará da gente, ele vai preparar, ele vai equipar a gente, ele vai capacitar a gente. Marcos 1,17 diz: sigam-me e eu vos farei pescadores de homens. Ou seja, ele prepara, ele forja, ele trabalha na nossa vida e nos capacita para isso. Lucas 5, 10, parte B até o 11 diz: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles, então, arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Então, eu preciso ser recrutado, ser equipado, mas eu também, como equipado, eu preciso ser equipado para o evangelismo do meu próximo. Eu preciso alcançar os perdidos espiritualmente através do círculo da causa, ou seja, orar, cuidar, compartilhar. Eu preciso pedir a Deus que prepare corações de pessoas para que escutem as boas novas do Evangelho através da minha vida. Segundo, eu preciso estar pedindo a Deus que me ajude a amar meus amigos e ajude eles a escutarem a palavra e me ajude também a cuidar deles. Eu preciso também orar, pedir a Deus que me ajude a compartilhar com os meus amigos a mensagem de salvação de modo claro, com amor, com clareza e com confiabilidade. Eu sou equipado para o evangelismo, mas também sou equipado para o cuidado com o meu semelhante. Eu preciso ajudar o cristão a crescer na semelhança de Jesus. Como eu disse, tem a ver com crescimento na identidade, na caminhada, na fala, na forma como eu como e na forma como me limpo, através do modelar, animar, manter e ser responsável. E aqui está uma área que muitas e muitas pessoas pecam, falham, que é a área de cuidar, é a área de manter, é a área de não só ganhar para Jesus, mas de educar na justiça aquela pessoa que a gente ganha, manter, animar, ajudar, cuidar. E isso tem a ver com o discipulado. Eu acho que ao longo de muitos tempos, as igrejas foram muito hábeis em ganhar pessoas, mas muito falhas em discipular vidas. Passando para a quarta cadeira, que eu não posso demorar muito. A quarta cadeira é: vá e dê muito fruto. Vá e dê muito fruto. Queridos, queridas, nós precisamos dar fruto para o Senhor. Aquele que permanece em Jesus dá fruto. E dar fruto é a experiência de fazer discípulos, multiplicando-se com aqueles que se tornam formadores de discípulos. Eles estão na cadeira 4. Jesus fortaleceu e enviou os formadores de discípulos. Jesus é aquele que nos envia. E se a gente permanece nele, ele permanece em nós, nós damos muito fruto. Como diz João, capítulo de número 15, versículo 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Esse é o convite da cadeira 4. Permanecer em Cristo, permitindo perseverar na tarefa de fazer discípulos. Paulo, no capítulo 2, capítulo 4 da segunda carta a Timóteo, versículo 7 e 8, ele diz assim: combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua
vinda. Esse é o processo de se tornar como Jesus. Quais são as áreas fortes da sua vida? Quais são as áreas que você precisa melhorar? Gente, quando a gente entende esse processo, que Deus nos tira da descrença para a crença, da crença para a maturidade, da maturidade para a liderança, liderança engajada, a gente entende o que é ser um discípulo que gera discípulo. Nós fomos chamados para sermos discípulos de Jesus e também sermos formadores de discípulos. Nós que somos os formadores de discípulos, nós somos enviados por Cristo. E esse é o convite da cadeira 4, é de dar muito fruto. Eu sei que uns dão 30, outros dão 60, outros dão 100 por um, mas o fato é que a gente tem que multiplicar o fruto, dando como resultado discípulos que querem fazer outros discípulos. Gente, é nisso que o Pai é glorificado. João, capítulo 15, versículo 8, e depois o 16, diz assim: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Jesus nos enviou. E na oração sacerdotal, capítulo 17 de João, versículo 18, ele diz: assim como o Pai me enviaste ao mundo, assim como me enviaste, ó Pai, ao mundo, eu os enviei ao mundo. Então você precisa, né, identificar uma pessoa que está espiritualmente perdida. Você precisa apresentar o evangelho para ela. Você precisa ajudar essa pessoa a crescer como cristão, para se tornar semelhante a Jesus. E você precisa ajudá-la na capacitação, equipando, ajudando, para que ela seja despertada, não só amadureça, mas se torne uma pessoa líder que gere outros discípulos, que faça assim como você fez com ela faça com outra pessoa também. Aqui está, gente, o processo do discipulado. Veja, aqui estão os espaços, depois vou passar para vocês esse material, mas veja que Jesus nos transforma em discípulos, né? Por meio de discipuladores. Os discipuladores se alegram quando a gente, de fato, gera discípulos, e aí você vê depois a segunda geração de discípulos e a terceira geração de discípulos, como foi com o apóstolo Paulo, quando ele disse a Timóteo: o que você aprendeu de mim, Timóteo, transmite a homens fiéis, que sejam também donos que transmitem a outras pessoas. Então, o formador de discípulos, com a estratégia das 4 cadeiras, ele pode rastrear o impacto do seu estilo de vida, observando gerações de discípulos que estão fazendo discípulos. E para rastrear a árvore genealógica de formação de discípulos, comece identificando a pessoa ou outras pessoas que apresentaram Jesus a você e que então incentivaram em sua vida, ajudando você a se tornar um discípulo maduro. Enquanto você trabalha na árvore, você pode identificar 1 ou 2 pessoas a quem você apresentou a Jesus e que está investindo em ajudá-las a crescer como discípulos de Jesus. E eles crescem a tal ponto que agora eles mesmos estão formando discípulos por conta própria. Então, isso é um movimento de discipulado. Gente, isso aqui é tão sério, é tão importante, que certa feita eu estava num supermercado, encontrei um amigo de seminário, um contemporâneo de seminário, e ele me perguntou como é que eu estava, como é que estava a minha família, como é que estava o meu ministério. Eu compartilhei com ele várias coisas, várias programações que estavam acontecendo na igreja, várias coisas que eu estava envolvido, e depois que eu falei bastante, quase 1 hora, ele me perguntou: deixa eu te fazer só uma pergunta. Quantos discípulos você fez ao longo desse ano? Era o fim de ano, gente. Era próximo das festas de Natal e fim de ano. Olha, aquela pergunta dele veio para mim com um soco na boca do estômago. Porque eu falei: meu Deus do céu, eu estou envolvido com tanta coisa, e eu não estou envolvido com aquilo que é essencial, e é aquilo que Deus quer que eu faça. Ele quer que eu faça discípulos que gerem discípulos. Ele quer que eu ganhe pessoas, tire pessoas, é claro, pelo poder de Deus, pela palavra de Deus, da descrença para a crença, ajude essas pessoas a crescerem em maturidade
E depois, torne essas pessoas líderes que façam discípulos também. Gente, isso não é prerrogativa de pastor. Isso é prerrogativa para todos os discípulos. Jesus falou: vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Nós precisamos gerar discípulos. Jesus deixou claro que na experiência de fazer discípulos, nós vamos ter dificuldades, nós vamos ter obstáculos, nós vamos ter aflições. Gente, tem muito problema nessa tarefa, muito obstáculo, muito mesmo. Obstáculo que se interpõe entre a gente e a obra de Deus, entre a gente e a pessoa que a gente vai alcançar. Mas nós precisamos vencer esses obstáculos. Se o obstáculo é um pecado, a gente precisa purificar, avançar e se arrepender. Se o obstáculo são as coisas que nos prendem, as coisas que estão atrapalhando, a gente precisa podar. E eu quero só alertar aos irmãos que isso aqui tem muito a ver com o tradicionalismo religioso. Porque quando Jesus falou lá na metáfora da videira, em João 15, que o pai, o agricultor, poda para que dê fruto, ele estava falando do galho velho, do galho que cresce, que um dia deu fruto, mas parou de crescer, parou de amadurecer, parou de frutificar, se tornou madeira velha, precisa ser cortada. Se há coisas na nossa vida que nos atrapalham a essa dinâmica do discipulado, a gente precisa permitir Deus que pode, que corte, para que a gente fique somente próximo do caule, da videira, e a gente possa produzir, se alegrar na videira, se regozijar na videira, para frutificar na videira. Nós não podemos nos conformar, sabe? Nós não podemos nos acomodar, mas a gente tem que permanecer firmes, sólidos em Cristo, conectados em Jesus, porque estar em Cristo é a garantia de muito fruto, muito fruto. Temos que frutificar, dar mais fruto, e mais fruto, e mais fruto, para a glória do nosso Deus. Era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Era isso que eu gostaria de participar a vocês. As 4 cadeiras. Né? Como é que a gente faz discípulos? Como que a gente faz discípulos? Como é que a gente, de fato, gera discípulos que fazem discípulos? Aí estão essas metáforas, né? Da questão do modelo, da missão, do motivo, do método e das cadeiras. Venha e veja. Siga-me. Siga-me. Outra coisa que a gente também precisa fazer, pesque homens. E, em último lugar, como Jesus mesmo disse, dê fruto para a glória de Deus. Que isso possa motivar você, meu jovem, meu irmão, minha irmã, e que você seja levantado pelo Senhor como um grande discipulador, como um grande mobilizador do discipulado na sua igreja local. Que Deus te abençoe, que Deus te use e que você seja despertado para isso, né? Para o trabalho do discipulado, o trabalho da videira, o trabalho orgânico que Deus quer que a gente faça dentro do seu reino. Tá bom? Deus abençoe, estou aberto para perguntas, estou aberto para responder. Se eu não souber, eu pergunto para o Marcos Paulo, para o Lucas, eles estão aí para me ajudar, eles vão me auxiliar nesse processo. Eu pergunto aos universitários, né? Afinal de contas, eles são seminaristas, estão aí prontos para responder também. Obrigado pela oportunidade, estou pronto para servir o que vocês precisarem de mim, né? Numa outra oportunidade, estamos aí, material que eu vou mandar para vocês, vou mandar uma apostila, vou mandar também um material chamado de Discipulado Criativo, para que possam aplicar aí na Comec, né? E vou mandar também os slides aí para facilitar a vida de vocês. Deus abençoe. Tamo junto. Pastor, obrigado mais uma vez, mas antes da gente finalizar, né, quero abrir aí para o pessoal que quiser fazer uma pergunta aí para o senhor. Só levantar a mãozinha para a gente poder organizar aqui. Mas antes de alguém levantar a mão, só queria fazer uma pergunta para o senhor. Né? É uma dificuldade minha, né, porque eu sou líder de ministério discipulado da minha igreja, e com jovens, né, é bem fácil assim, lidar com a questão do discipulado. Mas com os adultos acabam sendo um pouco mais difícil, né?
pessoal que talvez teria muito para contribuir, né, por conta da sua caminhada na fé, muitas vezes eles não têm essa iniciativa, né, de discipular alguém, de discipular um novo convertido. Como que a gente pode aí talvez engajar essa turma aí que poderia contribuir tanto assim para o nosso ministério de discipulado? Muito bem. Eu sei que eu vou ser um pouco simplista na resposta, não é possível responder também assim, é uma pergunta muito profunda essa pergunta sua, mas vou tentar generalizar e também tentar especificar por meio de exemplo, né? Em primeiro lugar, dizer o seguinte, tudo que a gente precisa, na verdade, nas nossas igrejas, eu acho que, em primeiro lugar, é a gente descongestionar. A gente precisa fugir do congestionamento. A gente precisa ter um foco mais específico na missão. E não é possível a gente ter um foco específico na missão se nós tivermos muitas programações, muitos eventos, muitas coisas que acabam tirando esse foco. Então, descongestionar é a primeira coisa. Criar uma cultura discipulada na igreja só será possível, né, na minha humilde opinião, quando nós começarmos com um pequeno grupo de pessoas que possa ser multiplicadora dessa visão. Não vai acontecer de uma hora para outra. O trabalho do discipulado, da missão, do engajamento das pessoas na igreja local precisa começar com um grupo menor, um grupo pequeno. E, obviamente, que o pastor da igreja local precisa ser o cabeça disso tudo. Então, se você é jovem, você entende que isso é importante, que isso é maravilhoso, que isso precisa chegar, precisa ser a cultura da sua igreja, a primeira coisa que você precisa fazer é trabalhar, né, isso na mente do seu pastor. De que maneira? Poxa, eu aprendi isso, eu ouvi isso, foi tão maravilhoso, foi tão maravilhoso. E fazer com que isso se torne o mote do ministério pastoral. Ou seja, os oficiais, os presbíteros, os líderes possam abraçar essa ideia antes de qualquer coisa. Porque, infelizmente, ao longo de um tempo, a igreja perdeu essa visão. Perdeu essa visão. E a gente não vai recuperar isso de uma hora para outra, é todo um processo, é toda uma cultura, é todo um paradigma que precisa ser removido para que o outro paradigma entre ali. Então, não é fácil, mas é possível. E aí eu vou dizer por que é possível. Porque eu estou vivenciando isso na minha comunidade de fé. Eu estou vivenciando isso na minha igreja local. Então, você começa com um grupo menor, com os presbíteros da igreja, depois você passa para um outro grupo, um grupo de liderança. Eu chamei 6 pessoas para participarem comigo de um treinamento. Depois desse grupo de 6 pessoas, outras pessoas foram despertadas para o discipulado. Montamos grupos de discipulados na igreja. Essas pessoas foram envisionadas. Temos hoje 12 grupos discipulados na igreja, 11 grupos, 12 grupos discipulados na igreja, e mais 15 pessoas sendo treinadas para serem discipuladoras. Mas como é que começou isso? Lá atrás. Trabalho de formiguinha, é um processo, não acontece de uma hora para outra. Então, assim, se isso vai se tornar uma cultura na juventude, num grupo discipulado da juventude, amém. Mas para que abranja a igreja toda, isso vai demorar, é um processo. É uma jornada como uma maratona, não é uma corrida de 100 metros rasos. Então, é muita oração, é muito envisionamento, é muita palavra na cuca nesse sentido, nessa direção, e pedir a Deus que, sobretudo, enche o coração do líder, do pastor principal, e depois da liderança que acompanha o pastor principal. Eu acho que só assim a gente vai ver o discipulado se tornando uma cultura na igreja local. Mas é possível. Eu estou vivendo isso. Giovana também pode fazer pergunta? Vamos em levantada. Oi, boa noite. Eu queria fazer uma pergunta para o pastor, que é assim, né? Na minha igreja eu ainda não tive a oportunidade de discipular, porque eu me senti preparada recentemente para discipular alguém, e até o momento não tive a oportunidade. Mas fora da minha igreja, é, no convívio com outras pessoas no trabalho e dentro de casa, eu sempre estou tentando, né, discipular alguém com
o bom testemunho, com a minha vida e tudo mais. Mas eu venho sentindo muita dificuldade. Eu percebo que eu não consigo sair do venha e veja e do siga-me. Porque enquanto eu estou mostrando quem é o Senhor e tudo mais, às vezes eu sinto uma animação das pessoas que estão à minha volta, mas na hora que elas percebem o quanto é sério seguir ao Senhor e todas as outras coisas, eu sinto que parece que elas não se animam, sabe? É uma animação superficial. E às vezes isso me entristece, eu fico mal, eu fico pensando assim, será que eu estou mostrando o Senhor de uma forma só superficial? Por isso que as pessoas não estão tendo interesse de se aprofundar? E eu gostaria de saber do pastor alguma orientação em relação a isso, sabe? Porque isso chega a me entristecer de uma forma que eu fico achando que tô fazendo alguma coisa de errado pro Senhor, sabe? Então, eu queria saber como que o senhor poderia me orientar em relação a isso. E me corrigir também, caso eu esteja fazendo algo errado. Uhum. Tá Obrigada. certo. Em primeiro lugar, eu queria considerar o que você falou em relação, assim, eu não consigo fazer isso no ambiente da minha igreja local, eu não consegui fazer isso ainda, mas fora do ambiente da igreja local, eu consigo, às vezes, falar do evangelho, com o meu testemunho, ou isso ou aquilo. Assim, eu acho isso muito legal, muito importante mesmo, né? Você dar um bom testemunho, testificar, testemunhar. E como você mesmo disse, né? A questão da primeira cadeira, você já sentou, você já está ali, né? Você já entregou o seu coração para Jesus, se é que a gente pode dizer assim, né? Você já abriu a sua vida para ele, você já foi até ele, você está seguindo ele, né? Mas só que você está tendo dificuldade de pescar pessoas. Tem sido um desafio para você pescar pessoas e levá-las a um nível maior de maturidade, de intensidade. Primeira coisa, sabe, foi a Giovana que falou, né? Giovana, a primeira coisa, na minha concepção, é que talvez você precise submeter ao discipulado mesmo, intencional. Eu acho que é uma necessidade de você mesma se submeter ao discipulado intencional com alguém mais maduro. Alguém que possa acompanhar você. Porque, assim, quais são as pessoas que precisam ser discipuladas? As pessoas que precisam ser discipuladas são as que não são crentes, que precisam ser crentes, as pessoas que já são crentes, que precisam amadurecer, as pessoas que já são maduras, que precisam se tornar líderes equipadas, e as pessoas que são líderes equipadas, que precisam ser líderes engajados. Na verdade, todas essas esferas, todas essas fases da vida cristã, a gente precisa de acompanhamento, a gente precisa de discipulado. A gente precisa de gente que esteja conosco. Para os irmãos terem uma ideia, né? Só para vocês terem uma ideia. Eu estou experimentando esse ano uma coisa que eu nunca pensei que eu fosse experimentar. Eu estou discipulando 3 pastores ordenados e do quadro de ministro da União de Igrejas Congregacionais do Brasil. Eu estou discipulando 3 pastores. 2 deles são pastores de igreja. Só para vocês terem uma ideia. O outro é pastor auxiliar. Por que isso? Porque estes pastores reconheceram, depois de conversas, quando a gente bateu papo e tal, eles reconheceram que eles têm deficiência na área relacional, na área de discipular pessoas, na área de acompanhar e cuidar de pessoas, no que diz respeito a discipulado, porque eles mesmos não passaram por esse processo. Então, Giovana, eu digo a você, a primeira coisa talvez seja você se permitir crescer no seu nível espiritual e de maturidade da fé e de discipulado. Eu preciso, você precisa. Esse é o primeiro ponto. E quando isso acontecer, você não vai só testificar e testemunhar com a sua vida, mas você vai criar relacionamentos intencionais. Que vai acontecer primeiro, às vezes, com um cafezinho, com um lanche que você vai marcar com alguém, mas esse lanche, esse café, vai ser um lanche, um café intencional. Intencional. Certo? Com o objetivo de ganhar aquela pessoa para Cristo, tirá-la da descrença para a crença, da crença para a maturidade, da maturidade para a liderança, e assim sucessivamente, como a gente já falou. Então, assim, ore a Deus, peça ao Senhor que
te dê essa experiência em primeiro lugar, sendo você discipulada, acompanhada. Depois que você passar dessas fases, você vai ver que naturalmente, organicamente, Deus estará capacitando você, te dando ferramentas, te dando estratégias, te dando visão cada vez maior para você discipular outras pessoas. Não Sim, sei se pastor, eu te respondi. sim, eu agradeço muito, eu fico muito feliz com a sua resposta, mas no caso, glórias a Deus, o meu coração pertence a Deus já faz um tempo, e eu sou discipulada já também por uma pessoa maravilhosa, temente ao Senhor, mas, tipo, nesse caso, eu busco intimidade com o Senhor todos os dias, tenho relacionamento com Ele, mas uma das pessoas que eu tento, né, discipular, mora comigo, é da minha família, então eu acho muito mais difícil. É E as outras difícil. duas pessoas são pessoas assim que eu tento ver com mais frequência, mas sempre tem aquela desculpa, ai, não sei o quê. Por quê? Porque sabe que eu vou falar de Deus. Então, tipo, eles fogem de mim, sabe? É, Então, para mim não querer ser aquela crente chata, não querer ser uma pessoa que quer forçar eles a engolir o evangelho, eu não fico forçando, mas eles é, sabem que todas as vezes que está comigo, eu vou falar algo do Senhor. E eles não querem entregar a vida do momento, então eu não quero forçar. Mas nesse nesse sentido, caso, eu me sinto chateada por não conseguir é, avançar, entendeu? Por isso que eu mas você perguntei não pra tem que você. ficar assim, não. Sabe por quê? Porque o que você está passando agora, Jesus passou. E eu aprendi uma coisa uma vez que até no treinamento do Perspectivas, né? Que você precisa É, buscar homens e mulheres de paz, ou seja, pessoas que estejam abertas para ouvir, pessoas que estejam abertas para serem discipuladas. Nem sempre as uhum, pessoas estarão. Neste caso, elas não estão maduras, não estão preparadas, não querem. Neste caso, você precisa orar por elas. Só orar. Você precisa ter uma lista de pessoas por quem você ora e pedindo a Deus que abra o coração delas, certo? Abra o coração delas, para que quando você venha com a palavra, elas estejam abertas. Mas se isso não acontecer, você, como Jesus mesmo disse, você precisa sacudir o pó dos seus pés e passar adiante. Você precisa procurar alguém que seja homem e mulher de paz. E aquela pessoa, você vai orar por ela, para que um dia uhum, ela esteja aberta, com seu coração disposto a ouvir e a poder caminhar com Jesus e caminhar com você também. Então não adianta amém. realmente, como você disse, não adianta forçar. É orar ao Senhor, entregá-la nas mãos do Senhor e buscar pessoas que estejam abertas, que sejam sensíveis, que sejam ensináveis, que sejam dispostas a essa caminhada. O processo discipulador acontece com quem está disposto, com aquela Sim, pessoa que está disposta. Não tem jeito. Jesus falou: é, quem quiser, segue-me. Quem quiser. Quem não quiser, infelizmente, vai continuar na multidão. E a gente vai precisar orar por elas para que o Senhor abra o coração delas e toque no coração delas, porque isso só o Senhor pode fazer, entendeu? Você não tem sim, que ficar amém. triste com isso. Você tem que continuar orando e falar: Deus, dê um encontro para essa pessoa, abra o coração dela. E eu estou aqui, se o Senhor quiser me usar. E pode ser, irmã Giovana, que Deus não vai nem usar você, Deus vai usar outra pessoa, porque Ele é livre e Ele é soberano, Sim, né? O importante é que sim. ela seja alcançada, né? Amém, sim, com certeza. Muito obrigada, pastor. Deus Nada, abençoe. minha querida. Deus abençoe. Amém. Marcos Paulo. O ISB levantou a mão. Boa noite, pastor. Boa Eu noite. lembrei que estava com esse. É, pastor, o senhor falou aí o que que a gente pode fazer como mocidade em relação à nossa igreja e também em relação à nossa confederação, uma visão assim macro. Como é que a gente pode implementar? A gente está num grupo que desde ontem, assim, esse é um grupo que está bem engajado desses Uhum. workshops todos. Acho que esse é um pessoal que chegou mais junto, demonstra o interesse pelo tema e ao perceber a importância dele. Mas, assim, como nós, né? Assim, o senhor deu uma visão em relação à igreja local, mas puxar Sim. a sardinha aqui para nossa
até presidente de federações também que temos aqui. Eu acho que é semelhante, uma coisa com a outra é bem semelhante, viu, o Marcos Paulo? E eu acho que não existe outra forma de a gente começar, senão da seguinte forma. Primeiramente, aprofundando convicções, envisionamento. A gente precisa envisionar a igreja. Quando eu cheguei, há 5 anos atrás, na igreja local onde eu estou hoje pastoreando, na primeira reunião de liderança que eu fiz com a liderança da igreja, 53 pessoas, 52, 53 pessoas, toda a liderança da igreja, em todos os departamentos, primeiro e vice, né, das lideranças, secretário, tal, tesoureiro, a gente juntou todo esse pessoal. Eu comecei a falar sobre igreja missional, igreja simples, treliça e a videira. Igreja missional, igreja simples, treliça e a videira. Isso foi o primeiro encontro que eu tive com a liderança da igreja. Desde então, eu venho falando reiteradamente sobre os assuntos. Mudo as estratégias, os títulos, os temas, mas o conteúdo é sempre focado nisso. Primeira coisa, então, é aprofundar as convicções, falar sobre o assunto. Por que fazer discípulo? O que é ser um discípulo? Como se faz um discípulo? Quem faz discípulo? Onde fazer discípulo? O que é ser uma igreja simples? O que é ser uma igreja como uma videira, né? O que é ser uma igreja como uma treliça? O que é ser uma igreja como uma videira? O que é ser uma igreja simples? Uma igreja missional? Uma igreja focada na missão? Falar sobre relacionamentos discipuladores. A gente precisa promover esse assunto. Como vocês estão fazendo agora aqui. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa é você reformular sua cultura pessoal. Você mesmo precisa se questionar se você está participando. Você, que eu digo, falo de uma maneira geral, nós, né? Nós precisamos nos questionar se nós estamos participando desse processo de discipulado. A gente está engajado na missão de Deus. A gente está fazendo parte disso. O ministério que a gente faz parte, aquilo que a gente faz na igreja, no Ministério de Jovens, nas UMECs, estão promovendo o discipulado. Os programas que eu estou implementando, as conferências, os trabalhos, as programações, estão focadas nisto? É isso que eu preciso me perguntar. E isso tem a ver com a igreja também. O que eu faço na igreja, a programação de jovens, a programação daquilo, está focado no discipulado? Ou é só um evento pelo evento? Eu estou fazendo só para encher linguiça, só para poder dizer que tem. Não tem projeto, não tem objetivo, não tem nada. Onde é que eu quero chegar? Quem que eu quero alcançar? Eu preciso saber disso. Então, reforçar a cultura pessoal resulta em reforço da cultura do grupo, da cultura da igreja, da cultura da comunidade, né? E eu preciso estar o tempo todo também fazendo avaliações. Então, implementar uma cultura não é fácil, vai demorar tempo. Não é simples. É um processo, como eu disse. A cultura discipuladora na igreja é um processo porque nós desaprendemos a fazer isso. E as UMECs, as uniões de adolescentes, de jovens, de homens, de mulheres, está tudo na mesma situação. Nós precisamos fazer o que, então? Promover esse assunto, envisionar as pessoas, convicções, aprofundando cada vez mais, chamando pessoas para falar, fazendo treinamentos, dando workshops, como está fazendo aqui agora. É assim que faz. Depois, então, implementando isso na nossa cultura pessoal. Eu preciso me engajar nisso. Depois eu preciso chamar o grupo, envolver o grupo, treinar o grupo, para que façam a mesma coisa. Criem grupos discipulados e assim por diante. Então, eu penso que é desta forma. E depois a gente avalia se realmente está fazendo, se está dentro daquilo, inovando, implementando coisas novas, mas nunca perdendo o foco discipulador da igreja. Gente, quando a pessoa descobre isso, quando a pessoa descobre a maravilha, a riqueza que é se importar com gente, orar por pessoas e compartilhar o evangelho com elas, eles não vão querer mudar isso, não. Não vou querer mudar mais isso, não. Então, eu penso que é assim. O que acontece na igreja acontece também nos ministérios, de uma maneira geral, né? A gente precisa saber para onde a gente está indo, quais são os focos das coisas que a gente faz e reordenar.
reorganizar. Colocar o discipulado como a essência de tudo que a gente faz. A essência. A formação discipuladora como essência. Se a gente fizer isso, vamos reformar nossa cultura pessoal e também a cultura do grupo. Aos poucos, mas vai acontecer. Eu sei que eu rodei e fiquei no mesmo lugar, mas é isso aí. Mais alguém quer fazer alguma pergunta para o pastor? Gabriel? Gabriel. Fala aí, pastor, boa noite, tranquilo? Tudo bem. Pô, você vai fazer alguma pergunta? Pode fazer, Gabriel. Beleza. Vamos lá, pastor. Queria primeiro agradecer, pela presença do senhor. Na hora que eu bati o olho, eu falei, caramba, eu conheço ele de algum lugar, cara. Porque durante o curso de liderança, o Lucas introduziu o livro, e aí depois a Milena me mandou o áudio dos vídeos do senhor lá da igreja. Aí, cara, eu maratonei, também li o livro, apliquei algumas coisas dentro da igreja. E, assim, tem sido muito gratificante, sabe? A gente ter esse despertar dessa missão de Cristo. E aí, agora eu vou falar um pouco do contexto da minha igreja, um pouco das dificuldades que eu encontrei. A princípio, eu não tinha, na minha igreja, pessoas para, assim, aquelas pessoas mais novas para discipular, para caminhar junto, porque carece um pouco do público jovem. Então eu comecei a procurar fora, né, fora da igreja. E aí eu encontrei, assim, algumas pessoas, principalmente 2 amigos, que eles participavam ali de um ministério, só que eu percebi uma carência muito grande espiritual, sabe? Na questão de devocional, de leitura da palavra, sabe? O verdadeiro evangelho, sabe? Aí eu falei, pô, aí eu orei para Deus, e aí comecei, né? Marquei alguns encontros com eles, comecei a discutir o assunto, e eles se mostraram muito, muito, muito engajados. E um deles, assim, a gente está a ponto de algumas semanas, eu ligo basicamente para ele todos os dias, converso com ele, pergunto como que foi a devocional, a gente compartilha textos. Só que aí nesse passo, eu estou me questionando se eu parto, se para ter um efeito melhor, essa parte do discipulado, se eu parto para algo mais, assim, mais oficial, ou de marcar alguns encontros constantes. E não sei, sabe, qual que é o próximo passo que eu realizo, porque ele, assim, ele tá bastante engajado, a gente está aprendendo bastante. Assim, ele é uma pessoa que passou bastante tempo da igreja, só que não tinha, assim, nenhuma base bíblica. E aí eu tô pensando, né, qual que seria o próximo passo para eu estar caminhando junto com ele. Seria a parte de introduzir dele fazer novos discípulos e assim por diante. A última frase que você usou, eu acabei não ouvindo bem. É fazer o quê? Deixa aqui aberto para Gisele. A última frase. A última frase? Não sei se eu preciso fazer... A última frase que você falou, eu não consegui pegar. Eu acho que é qual o próximo passo. Ah, sim. Beleza. Então, eu vejo o seguinte, o Gabriel. Primeiro, assim, louvar a Deus, né? Porque você está fazendo isso, graças a Deus. É muito bom você fazer isso, né? De ser despertado e poder ser um instrumento nas mãos do Senhor. Louvado seja Deus por isso. Maravilha, né? Maravilha mesmo. Agora, realmente, eu acho que há uma necessidade de você passar para um outro nível, né? Sair da questão só informal para uma questão mais formal. Mas formal não significa ser chato. Formal não significa ser entediante. Não. Formal significa um nível de compromisso maior. Deixa eu falar com você isso, importante. Eu tenho usado muito essa expressão com os irmãos da nossa igreja. Inclusive, quando eu falei que
nós estamos na fase de avaliação, né, nesse livro aqui, né, você tem um modelo de uma igreja muito interessante, que eles apresentam como que se fosse uma espécie de uma casa. E os níveis de responsabilidade são exatamente esses. Primeiro, você tem o hall de entradas de uma casa. O hall de entradas de uma casa são esses momentos públicos que você tem com a pessoa, culto público, culto ao ar livre, aniversário, pequenos grupos, talvez, já está ali numa transição, mas os cultos públicos, onde está um grande grupo de pessoas e tal, a coisa mais informal é o hall de entrada. É o hall de entrada. Só que quando você convida a pessoa para a sala de estar, já significa que você tem uma relação um pouco mais aprofundada. E no caso do discipulado, de níveis de relacionamento com Deus, com Jesus e com a igreja, você está chamando a pessoa para dentro do seu lar. Ou seja, você está trazendo ela para um nível de responsabilidade mais profundo. Aí entra a questão do discipulado mais formal. Como é que você pode fazer isso? Você pode orar, em primeiro lugar, depois convidar a pessoa e ser bem claro com ela. Olha, eu gostaria muito de implementar com você um trabalho a partir de agora, chamado de discipulado. E a gente vai planejar juntos os encontros, vamos ter pelo menos algumas coisas, alguns elementos desse encontro. Primeiro elemento, a verdade da palavra de Deus. A verdade do evangelho, a escritura vai estar ali. Um assunto, um tópico que a gente vai tratar. Segunda coisa que a gente vai precisar conversar e ter ali no nosso ambiente de relacionamento. Além da verdade, a capacitação por meio do evangelho. Ou seja, o que aquela verdade nos capacita a ser, a fazer, a viver? Como que ela nos capacita para a vida? Como é que a gente aplica aquela verdade para o nosso dia a dia? Terceira coisa importante que você vai precisar fazer também, prestação de contas. É um passo extremamente importante. A pessoa que está disposta e ela sabe que está sendo discipulada, ela vai prestar contas da vida dela a você. Vai ser um relacionamento de prestação de contas, que você vai acompanhar ela. Você vai, inclusive, cobrar algumas coisas da vida dela, porque, poxa, você não está conseguindo fazer isso aqui, olha só, você não aplicou no seu coração isso aqui. As verdades do evangelho não estão chegando no seu coração, na sua vida, no seu dia a dia. Tem que ter prestação de contas. Outra coisa importante também é que ela vai precisar ser desafiada a passar adiante aquilo que ela está aprendendo. Então, você tem a verdade, você tem a capacitação, mas você também tem a prestação de contas e a missão. Ou seja, o que ela está aprendendo, ela passa para outro. O que ela está aprendendo, vivendo, ela passa para outro. E, por último, oração. Esses 5 elementos de transformação, discipuladores, são muito importantes. Então, o que eu penso que você precisa fazer, sabe, Gabriel e todos aqueles que estão me ouvindo aqui agora? Nós precisamos tornar oficial aquilo que a gente está fazendo mesmo. Olha, eu estou trabalhando num processo discipulado, e não tem nada a ver com classe de batismo, tá, gente? Embora a classe de batismo possa fazer parte lá na escola dominical, ou seja, um processo lá para poder se tornar membro da igreja, mas discipulado ultrapassa isso. Discipulado não é classe de batismo. Discipulado é esse relacionamento, essa caminhada comprometida que um tem com o outro para tornar essa pessoa mais madura em Cristo. Então, isso precisa estar claro, isso precisa ser falado. Olha, é assim que a gente está fazendo, a gente está nesse nível aqui, eu quero te levar naquele outro nível lá. Ó, nós estamos nesse ponto, eu quero que você chegue nesse ponto aqui. Descrentes que se tornam crentes, crentes que se tornam pessoas maduras que se tornam líderes e líderes que se tornam pessoas engajadas. É isso que a gente precisa fazer. E nós precisamos dizer, olha, você está nesse nível, eu quero te conduzir até aquele outro nível. E Deus vai dar graça, Deus vai dar sabedoria, Deus vai dar a direção material, enfim. E vai ser uma benção, eu tenho certeza que será uma benção. Entendeu? Então, eu encorajo você, sim, a fazer essa transição para um próximo nível. Um próximo nível. E Deus vai direcionar você e vai te dar sabedoria para isso acontecer.
Mais alguma pergunta para a gente estar encerrando? Bom, acredito que não, né? Então, quero mais uma vez, pastor, agradecer a sua participação, a sua presença. Sabemos que Amém, meu essa irmão. agenda é corrida, né? Cheia de compromissos, né? Faculdade, enfim. Mas muito obrigado, foi muito importante, né? Eu e o Marcos Paulo, a gente é privilegiado, né? Que a gente acaba tendo o senhor nas nossas aulas, né? Então a gente acaba tirando as nossas dúvidas, aprendendo muito com o senhor. Mas foi muito importante a sua participação hoje aqui para realmente abrir o ponto, né? É os passos, né? A gente saber onde nós estamos hoje e como nós podemos seguir daqui para frente, né? Exatamente. Então, nós vamos nesse momento final agora. Eu vou pedir para vocês, gente, igualmente. Ontem, né, a gente abriu as nossas câmeras aí para a gente poder registrar esse momento, né, registrar a nossa segunda noite de workshop. Amanhã tem mais, né? Amanhã temos o pastor Márcio Leal, né? Outro nome fera aí também vai estar aqui conosco. Quem puder abrir a sua câmera, temos o tempinho do pessoal ajeitar o cabelo, né? Só gente bonita. Eu estava falando para as câmeras fechadas, né? Então, gente, vamos contar até 3, né? E eu vou tirar aqui o print para a gente registrar esse momento. Então, se preparem aí. Vamos lá, então. 1, 2, 3 e... Aí, deixa eu só enviar aqui para ver se foi. Espera aí, senão... Deixa eu ver se saiu um feijão que estava aqui, peraí. Debrinha. Pronto, deu certo, gente. Muito obrigado. Amanhã tem mais. Então, Compartilhem só aí. uma observação que o Lucas falou que você e o Marcos Paulo são privilegiados de tê-lo como professor, né? Eu sou mais ainda, né? Tenho como pastor, sou mais privilegiada ainda. Pastor e conselheiro bíblico. É verdade. Agora você ganhou da gente. Minha ovelhinha. Gente, Gente, um muito prazer, tá? obrigado. Boa noite. Deus Fica com abençoe Deus, aí. gente.